Bom, tá, então aí vamos começar com o touro, porque o touro foi atropelado, né? O touro foi atropelado nos últimos anos. Digo bem, sei bem, porque eu, como tenho sol em touro, né? Tomei uma chacoalhada, especialmente eu tenho o Mercúrio e Quirón na entrada de touro e eu tenho o sol na saída. Então eu tomei porrada na entrada e porrada na saída. No meio ficou meio good vibes, assim. Ficou meio mais Exatamente. tranquilo. Mas foi osso, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque o Urano transitou em Touro desde 2018. E o Urano é um planeta que traz, né? Ele é que os famosinhos, a famosa lá fala que é o planeta do plot twist, né? Ele Isso. vem, a gente está vivendo uma realidade, ele vem, traz coisas completamente inesperadas e ele realmente é inesperado. E o Touro e o Urano não é uma combinação muito bacana, porque o Urano é muito diferentão e livre, inesperado e aleatório, e o touro é aquela coisa, aquele mar de estabilidade, previsibilidade, preguiça, lentidão. Então os dois não combinam, né? Então eles entram em choque ali. Então todo mundo que tinha, todo mundo tinha não, que tem, né? Todo mundo tem posicionamentos em touro, seja qual for, né? O sol ascendente, entrada de casa, planetas. Passou em algum momento nesses últimos 7 anos, passou por alguma reviravolta bastante significativa, né, Cris? Só Com que certeza. acabou, entre aspas, né? Porque você pensa, né? Passou aquele tufão, né? Aquele twister todo, né? Aquele furacão. Aí desorganizou todas as coisas, mudou, e você falou, bom, agora já que está tudo detonado, vamos construir outra realidade. Aí você começa a construir outra realidade, fala, agora deu uma sossegada, né? Só que não. Vou para Gêmeos e vou deixar Kiron com vocês. Isso, deixa o Eles se Urano lá em resolvam com Gêmeos e Kiron. acabou a tensão. Não, acabou não, porque logo na sequência chega o Quirón, e ainda tem, né? A gente está vivendo esse ano, até o final do ano, pelo menos, até um pouquinho, até o ano que vem, né? A gente ainda está com uma quadratura de Júpiter, que está passando em Leão, Leão. e a gente tem uma. Oi, pera, que falhou. Pronto, voltou. Então a gente tem essa quadratura lá de Júpiter, e ainda tem o Plutão, né? Que estão atuando É, diretamente nos respectivos signos onde eles estão, mas eles sempre estão fazendo conexões com outros pontos do mapa, né? Então, aí, quem tem posicionamento de touro, especialmente no começo, nos primeiros 6 graus de touro, tá com uma quadratura de Plutão assim, ó, porreta, bem forte. E o resto do signo de touro inteirinho, lembra, né, pessoal, que a gente tem que entender os signos como se fossem ruas, com 30 casas. Então, você tem algum trânsito muito barulhento passando de frente às casas, está influenciando tudo. E o Júpiter ele é muito mais rápido que o Plutão, né? O Plutão ele pega só um pedacinho e o Júpiter ele vai pegar o signo inteiro. No final do ano ele fica retrógrado. Quando que ele fica retrógrado, Cris? O Júpiter. Júpiter? Em janeiro. Em janeiro, né? Ele vai chegando lá no É. finalzinho, se eu não me engano, é 26 ou 27 graus de Leão. Finalzinho de dezembro, Ele início de vai janeiro. chegando lá no final, ele vai passar para a Virgem e falar: não, te enganei. E aí volta tudo de novo, ele vai voltar até a metade, né? Do signo de Touro, então ele ainda vai ficar um tempão. Então, a gente ainda tem esse trânsito de Júpiter lá em Leão, que para o Leão pode ser muito bacana, porque Júpiter é a prosperidade, é a fartura, né? Traz muito sucesso, pelo menos assim a gente espera, né? Para aquele setor que ele está transitando lá no signo de Leão, que pode ser muito bom para quem tem posicionamento de Leão, mas para quem está nos outros signos só se lasca, né? Com Porque certeza. uma oposição, uma quadratura de Júpiter, cara, eu vou falar para você aqui, é E puxado, logo meu. Júpiter e Plutão, né? Dois planetas que são muito importantes e muito influentes, né? E que causam reviravoltas não, transformações, expansão de consciência, um no signo de fogo e outro no signo de ar, sendo que o touro é um signo de terra, que é o que nós estamos falando hoje, né? Sobre esses signos de terra que buscam segurança e estabilidade, né? Segurança essa que a gente, quando vê esses planetas invadirem através de uma quadratura, desafiam completamente essa estrutura que é feita para se manter estável, para se manter segura, causando talvez até um receio, um medo de mudança, para justamente que essa estabilidade não seja atacada de alguma forma, né? Esse medo da mudança, esse medo de mudar, esse medo de trazer para si, né, o seu próprio eu, no sentido do Júpiter em Leão, e também trazer a coisa mental, a coisa aérea,
né, do aquário, de novas ideias, e depois justamente dessa passagem de Urano em Touro e vindo para Urano em Gêmeos, chacoalhando ainda mais essa questão mental, essa questão da informação, da comunicação, para quem é estável, para quem busca segurança, realmente mexe bastante, né? Uhum. Eu acho que a dica fundamental para isso é assim, como Urano não, o Touro busca por estabilidade, seja em qual área for, na área romântica, principalmente se fala sobre profissão e de relacionamento, né, onde as pessoas normalmente buscam mais essa segurança. Tentar encontrar isso agora não é muito a melhor possibilidade. Eu tenho atendido muitos clientes e eu tenho usado muito essa ideia, né, de que um momento agora, não só para Touro, mas para muitos signos, especialmente para Gêmeos agora, a fase é uma fase de mudanças, né, de mudanças da realidade, onde você tem um sonho, uma filosofia de vida, um comportamento, um direcionamento que era a realidade absoluta até esse ponto, e aí passou pelo turbilhão, passou pelo twister ali, e tudo foi desfeito, e você tem que partir para um outro lugar. Então, essa partir para o outro lugar é construir a vida nova, abrindo a sua mente, né, como você falou, aquela coisa do Plutão, né, é abrir as ideias, abrir a visão, e tentar encontrar um caminho diferente para expandir a mente, expandir a visão, porque o Touro tem uma tendência a ficar muito fechado dentro de uma ideia só. Só que o que deve, entre aspas, né, ser vivido especialmente ao longo desse ano, é que é uma fase de experimentação e não uma fase de conquistas, propriamente dita conquistas, né? Você vai lá e conquistar, sei lá, 5 mil reais no mês lá, sei lá, né? Na verdade, é experimentar coisas diferentes sem criar ansiedade de consolidar algum resultado duradouro, porque não vai acontecer agora. Ele vai acontecer daqui a um tempinho, particularmente depois que Júpiter for para Virgem, aí que tira, porque aí quando ele for para Virgem, ele faz um trígono com o Touro. Aí a gente começa a colher resultados. Mas agora, quando está nessa quadratura, ainda é um momento de desestabilização em que a construção do caminho real vai se consolidar através da experimentação e do teste de realidades novas e de expressão do eu. Você falou sobre encontrar o meu eu, né? A gente está falando muito isso nas lives, né? Sobre esse Júpiter, Leão, com essa oposição com Plutão, que é colocar o nosso verdadeiro eu para fora. Eu acho que nessa situação, Cris, é mais uma questão de... é uma criação de um novo eu. E não é necessariamente colocar o eu que já existe para fora, sabe? A gente incorporar coisas novas e criar uma forma diferente de ver isso. Você falou uma palavra-chave aí para mim, que é a construção, né? Que esse semestre seria uma construção. Porque o que acontece? Existe a mudança. E como é que Touro vai conseguir manter a estabilidade independente da mudança? Porque a mudança vem. Então, o grande desafio para mim é ele se manter estável para lidar com essa mudança, né? E com aquela coisa da segurança que ele precisa sentir, ou seja, sentir que ele é capaz de acompanhar a mudança e acompanhar a mudança, entender que ele é capaz de construir a segurança independente da mudança, sabe? Ele não precisa perder a estabilidade para ele mudar. Quando você fala construção, eu vejo claramente isso, né? É um momento de adaptação, talvez, porque a adaptação a gente fala um pouco mais de Virgem, mas também talvez se aplique um pouco para Touro. Porque depois dessas turbulências e dessas novidades que vêm aparecendo na vida de um taurino, é o que a gente tem em mente, né? Que é necessário uma adaptação, um entendimento, mas como fazer essa mudança que vem e vem de uma forma talvez até abrupta, sem perder a estabilidade, sem perder a segurança que ele tanto preza e tanto ele precisa. Isso também é uma coisa que vem muito em questão na minha mente, quando a gente fala assim, das questões taurinas para esse semestre. Sim, concordo totalmente com isso. E como que você... E aí calma, deixa eu organizar o pensamento aqui. Vamos primeiro pensar num exemplo, né? Porque, assim, eu estou vendo, da minha perspectiva, por exemplo, eu tenho o Sol em Touro. Sim. Eu estou entrando no retorno de Quiron, que está lá no começo, né? E essa oposição de Júpiter agora, nesse momento, não está pegando nada, não tá criando quadraturas, mas já vai pegar o meu Sol e volta e já pega Mercúrio. Ele vai pegar essas duas extremidades. Então, eu sabendo disso, eu tendo consciência disso, especialmente do Plutão lá em Aquário também, fazendo quadratura com Quiron e Mercúrio,
Uma das coisas que eu estou tentando abrir a minha mente é para novos aprendizados, né? Para tentar criar uma forma de comunicação diferente, mudar o meu palavreado ou mudar a maneira como eu coloco informação no mundo, não só através dessa nossa mídia aqui que a gente usa, né? Mas através de outras formas também, que para mim antes eu não tinha pensado muito, né? Então, usar outras plataformas e criar outras formas de divulgação é uma coisa que está bastante intenso para mim aqui, além da minha vida particular também, né? Que o Mercúrio é regente do meu ascendente, e também é regente da minha casa 10. Então, ele tem uma expansão, essa parte de Plutão, assim, tá super intenso, e esse Júpiter está colaborando com isso também. Então, o que eu estou tentando fazer é observar um máximo de novas oportunidades possíveis, e em vez de eu ser taurino raiz, como eu era uns anos atrás, de negar tudo, eu estou tentando trazer as coisas mais para perto e ver como que essas coisas funcionam. Um dos exemplos que eu realmente estou tirando no papel, Cris, que é um plano que já está acontecendo, ó, já desde lá da Gaia, 2010, desde lá, que é a minha escrita, são os meus livros, né? Sim. Coloquei e-books agora para funcionar, retomei o meu outro livro, estou trabalhando no curso de terapia astrológica, estou fazendo várias coisas diferentes, mais pensando nesse mudança de característica profissional, mas inclusive trazendo vocês para trabalhar comigo também essa busca através desses momentos, desses dramas. E você tem ascendente em Touro, né, Cris? Eu tenho Lua, Marte e Lua em Touro. Tem Marte e Lua em Touro. Na casa 9. Aí, ó, tá vendo? E o que você está identificando disso aí? Mas é pertinho, na verdade, tá com essa influência de Plutão? Rapaz, eu tenho a Lua bem no comecinho. Eu tenho que olhar meu mapa, não tenho de qual assim, não. Não sei de qual. Você não sabe qual é o grau da sua Lua? Eu não. Entendeu? Tem que olhar. É tanto mapa, é tanta coisa que tem que olhar. É mais fácil decorar os de meus filhos que o meu. Mas assim, o que é que eu percebo, né? A passagem de Urano em Touro, pela minha casa 9, mudou completamente meu chão, né? Meu sentido que eu dei à vida, meu propósito de vida. Que foi justamente com a mudança de profissão, com os estudos, né? Com os novos estudos, novos conhecimentos, novos aprendizados. E isso veio me trazendo para uma mudança de carreira que eu fui fazendo inconscientemente, né? Então, assim, eu precisei construir ainda esse terreno, né, taurino, de estabilidade, que ainda não está sendo estruturado para trazer essa estabilidade, que está começando a vir agora, né, que eu estou começando a colocar em prática. Só que, assim, ao mesmo tempo que o taurino ele tem necessidade de manter a estabilidade e manter a segurança, ele está sendo desafiado a mudar. Ele está sendo desafiado a conhecer novas técnicas, conhecer novas tecnologias, conhecer novas formas de comunicar, novas formas de ser, de se relacionar, né? E sair muito dessa zona de conforto. Porque Touro gosta muito da zona de conforto dele, né? Então, para ele é um desafio muito grande ter que sair dessa zona de conforto e enfrentar. Então, só o enfrentar a novidade já é um grande desafio para Touro, porque a capacidade existe, entendeu? A competência, a determinação existe. Só que esse medo, talvez, que possa existir dessa mudança, é o que talvez faça com que o Touro ele acabe ficando paralisado e com medo de fazer a mudança, justamente por medo de perder essa estabilidade. Então, o que é que eu vejo mais assim interessante em Touro? É você abrir a mente para as novas tecnologias, para os novos conhecimentos, para tudo que está vindo de novo, através desse Plutão em Aquário, através do Júpiter no Leão, dessa expansão pessoal, inclusive, porque às vezes o taurino, por conta dessa estabilidade, ele fica muito preso àquela coisa de estar sempre ali naquele grupo de trabalho, naquela empresa, né? Até um concursado, eu conheço uma pessoa taurina que ela é concursada, só que ela já vem desenvolvendo um outro trabalho, né? Ela fez o vestibular, se formou em Direito e continua concursada. Quer dizer, ela é administradora, né? E agora advogada. Só que ela continua administradora, ela não largou o concurso dela. Então, eu acho que tem muito isso, né? A gente pensar em fazer as coisas sem abandonar as outras coisas que a gente fazia antes, para justamente não entrar nesse mundo de que, agora eu larguei tudo e agora como é que vai ser? Né? Então, a coisa do taurino de ter esse planejamento, esse pé no chão, ajuda bastante nesse momento de mudança. E não só de largar uma profissão, largar uma carreira, mas assim, no sentido de você fazer qualquer transformação na sua vida, Plutão, né? Ou de alguma ideia, ou de algum negócio. Tem gente que quer empreender, tem gente que quer abrir um canal no YouTube, quer trazer a sua verdade, quer trazer as suas informações e tem medo de fazer, porque acha que para fazer tem que largar o que já tem. E nem sempre é necessário largar o que já tem.
né? Sim. Você pode ir começando, dando pequenos passos, né? A determinação ajuda bastante a você dar pequenos passos para lá na frente, no futuro, você fazer realmente, botar pesar, né? E ver o que é mais importante. E através dessa atitude, você buscar a sua verdade. Júpiter e Leão já trazendo um pouco disso, dessa sua verdade, dessa sua autenticidade, né? Desse seu verdadeiro eu, onde você se sente feliz, realizado. Até porque, eu queria até fazer um adendo aqui, o fato de Quiron entrar em Touro tem muito isso, da pessoa ficar presa a uma zona de conforto, a uma certa estabilidade, que eu falo como uma falsa estabilidade. Constrói algo em cima de uma falsa segurança que foi feita para justamente dar esse conforto, dar essa estabilidade. Né? Então, às vezes, você se vê em uma situação que você se sente desencorajado a sair dessa situação, porque está apegado, isso é muito Touro também, né? Está apegado a um certo conforto na vida, a uma certa comodidade, e aquilo acaba trazendo uma paralisia, uma certa preguiça, né? Que dizem que Touro tem um pouco de preguiça, para poder justamente buscar essas coisas novas. Então, eu não vejo exatamente como uma preguiça, eu vejo mais ou menos, eu vejo exatamente como a coisa de se manter na zona de conforto e ter essa falta de iniciativa para fazer a mudança. E agora que a gente está justamente numa situação onde temos planetas que estão pedindo transformações e mudanças, né? Além do Urano, que passou lá e já trouxe de qualquer jeito essa mudança. Agora, como é que vai manter a estabilidade, manter a segurança nesse novo terreno, né? Nessa nova terra, para poder essa terra se tornar estável? Então, eu acho que o desafio para o Taurino é justamente esse, né? E também focar a mente no que vai acontecer, mantendo o que é estável agora até o momento de poder realizar a troca. Exatamente. Se for, por acaso, uma transição de carreira, né? Não precisa se jogar, né? Não é? A gente está falando de Gêmeos e Ares, os inconsequentes. Nem igual a mim, largar tudo. Não. Não precisa. Pode fazer um negócio, mesmo que está se sentindo desagradado, né? Mesmo que está ansiando por uma mudança nova aí, tem tempo para fazer isso acontecer e dá para fazer uma transição gradativa das coisas. Inclusive, Nando, quando a gente fala assim, sobre relacionamento, né? Touro é regido pela Vênus, né? Quando a gente pensa em relacionamento, quantos casamentos aí não foram construídos e estão deteriorados por conta justamente da pessoa não conseguir se libertar de uma relação tóxica, porque vive em uma zona de conforto, o fato de ser casada, o fato de bens materiais, de visões, né? Ter que viver uma nova vida, começar do zero. Então, muita gente acaba se apegando a um falso conforto e tem medo justamente de fazer essa mudança. Às vezes a pessoa quer sair, a pessoa quer realizar algo novo, mas não consegue, não tem coragem, porque está preso, está apegado, né, a determinadas situações que fazem com que ela se mantenha naquela falsa estabilidade. E muito disso, Cris, é uma impossibilidade de ver qualquer solução para esse problema que está sendo vivido. Gente que está num relacionamento há muito tempo, não trabalha há muito tempo, que está incomodada com isso, não consegue ver, e eu entendo pra caramba, tá, galera? Eu não tô achando que é bobagem, não. Mas ela não consegue ver que tem coisa boa na frente. Quantas e quantas pessoas de relacionamento, né? Eu já fiz mapa aí, que a pessoa fala, não quero, não vai. Mas por que não? Experimenta um novo, vai buscar não, já fui traído, já fui traída, eu não quero. Mas o que aconteceu com você lá, não quer dizer que vai acontecer de novo. Você tem que melhorar, refinar a sua visão para poder escolher melhor quem está com você. E quando você está num casamento, num trabalho, é a mesma coisa. Você está com aquela realidade, você está preso naquela realidade que é um conceito fundamental da sua existência, e você não consegue enxergar que na hora que você romper com isso, você vai para um lugar diferente com vastas possibilidades, com muita coisa diferente. Só tem uma coisa que é super importante nesses momentos de transição, pessoal, é que quando você está numa situação ruim e você rompe, você fica de saco cheio, não aguenta mais essa história. Todo dia a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Na hora que você fica tão estressado e tão irritado que você rompe com esse negócio, e você sai dessa realidade, a tendência é a gente se sentir pior. A gente não sai de um lugar ruim e vai imediatamente para um lugar bom. E isso, eu não estou querendo ser fatalista com vocês, é verdade. Quando você sai de uma crise, quando você sai de um lugar ruim, você se vê sozinho ou você se vê sem oportunidade de profissão, e isso faz com que você se sinta pior. Você vai mais para baixo, você sente mais emoções porque você está vivendo o luto de alguma coisa que você carregou por muitos anos.
E viver esse luto é bastante importante. Se você viver isso com bastante intensidade, de preferência com o seu terapeuta ou a sua terapeuta favorita, você vai fazer com que esse período de luto ele encurte. E aí você consegue começar a sair da caverna que você se meteu e enxergar as coisas de uma forma muito mais clara e ver o seu futuro acontecendo lá na frente. Mas é um momento de explorar essas possibilidades, né? Os signos fixos, né, Cris? Isso. O aquário, o escorpião, o touro, escorpião. Eles têm muita dificuldade de enxergar além do que eles já construíram. E eles não veem possibilidades depois. E aí fica parado numa realidade que não é boa. E é normal, toda mudança, ela gera uma resistência. Né? E eu acho que Júpiter em Leão traz justamente algo que é benéfico para esse momento, que é justamente a coragem de mudar. Né? Então, quando você tem coragem de fazer a transformação, Plutão, né, em Aquário, é transformação e coragem. Toda transformação, no caso, né, toda crise gera uma transformação. E para que você faça a mudança e você ultrapasse essa resistência, você precisa ter coragem. Né? Então, às vezes, quando a gente fala de medo, de tomar uma decisão, muitos desses medos estão construídos em cima de feridas que podem vir da infância. Né? Aquela coisa de quando a gente pensa, fiz uma faculdade porque era que meu pai queria. Né? Então, se eu não fizer, eu quero fazer teatro, mas aí eu sou advogado. Mas eu sempre quis fazer teatro, porque meu pai achava que eu tinha que ser advogado, meu pai tem um consultório, um escritório de advocacia, e eu preciso ser advogado. Então, vem aquela ferida da infância, daquilo que não foi realizado ainda, e a pessoa está como advogado, infeliz, querendo estar no palco, né? Fazendo uma peça de teatro. Sim. Só que assim, ele não vai largar o direito e ir para o palco, ele pode fazer as duas coisas até ele entender para onde ele quer ir, para onde ele vai. Então, eu acho que a hora, justamente agora, essas mudanças, essas transformações, não só do seu eu, como da sua mentalidade, da forma de fazer as coisas, é justamente a oportunidade que esses planetas estão nos dando. Eu acho que é uma super oportunidade para a gente fazer essa transformação na nossa vida, né? E através, como você falou, do trabalho terapêutico, do auxílio de um terapeuta, fazer com que a gente faça esse rompimento, essa ruptura de uma forma branda, de uma forma suave, consciente, sabendo que realmente a gente quer, trabalhando essas dores, trabalhando essas feridas, relacionamentos, por exemplo, que são construídos com base em rejeição de relacionamentos anteriores. Então, a pessoa foi rejeitada numa relação anterior e aí aceita uma migalha e vive um relacionamento péssimo com a pessoa por medo de ser rejeitado. Né? E aí aceita várias coisas que não deveria aceitar e se submete, sem deixar de ser ela mesma, né? Deixando de ser ela mesma, deixando de fazer as coisas que ela quer, deixando de cuidar da própria vida para cuidar da vida de uma outra pessoa, que às vezes não é nem a pessoa ruim, eu falo relacionamento tóxico aqui, mas às vezes a pessoa nem é ruim com ela, mas ela está tão presa àquele relacionamento, está tão numa zona de conforto, tão estável, que ela se anula. Né? E isso a gente vai sentir lá na frente, porque pode não estar sentindo agora, mas tem uma hora que isso acontece, principalmente quando os filhos crescem. Né? Quem tem filho pequeno, que às vezes abandona uma carreira de trabalho para cuidar de filhos, ou então se separa, se divorcia, e quando se vê com 40, 50 anos, não tem uma vida profissional estruturada, quer fazer alguma coisa, não se sente útil, os filhos foram embora, e agora? Como é que eu vou viver? O que é que eu vou fazer? Então, para evitar que isso aconteça, né, é muito importante que esses dois planetas, tanto Júpiter quanto o Aquário, que estão nos dando essa oportunidade de ver isso agora, a gente possa utilizar da melhor forma, para poder a gente fazer justamente essa transformação. E Touro, ele tem essa dificuldade, né? E é um desafio chamado quadratura, justamente por isso, porque é tão importante essa estabilidade, é tão importante essa zona de conforto, que por mais que traga segurança, ela uma hora é chacoalhada. E quando chacoalha e mexe com o nosso eu, a coisa muda completamente, porque às vezes nem toda a segurança, nem todo o conforto vale a pena. Bom, já falamos de Touro, vamos falar de Virgem agora. Que Virgem, assim, é um signo que, né, não tem trânsito, não tem nada influenciando, pegando ali, vai ter uma alunação, e uma coisa que tá, assim, é bastante evidente, a gente tem falado bastante, é o trânsito de Mercúrio, que é regente de Virgem, mas mesmo assim, né, não tem grande coisa acontecendo, né? Na verdade, eu acho que o próprio Urano em Gêmeos, né, por Gêmeos também ser o signo que faz quadratura natural com Virgem e ter o mesmo regente, está trazendo para os virginianos uma necessidade de se adaptar. Né? Virginiano, ele gosta muito de manter o controle, né, de saber tudo, de ter o conhecimento, de ter o controle do conhecimento. Né? E Urano em Gêmeos, ele está chacoalhando esse conhecimento. Por exemplo, quando a gente pensa na inteligência artificial,
na necessidade de se ver trabalhando com tecnologias novas, tecnologias diferentes, né? Mudar essas rotinas de trabalho, mudar as rotinas que você utiliza para fazer esse controle virginiano, eu acho que pede justamente ao que Virgem entende melhor, que é uma facilidade de adaptação. Então, para mim, o virginiano, ele vai precisar se adaptar, é entender que o que ele conhece, ele já conhece, ele só precisa se abrir para os novos conhecimentos para poder criar novas estratégias de controle com essas novas tecnologias. Como é que ele vai se adaptar a essas novas tecnologias? Né? Principalmente como Virgem e Casa 6 são, né? Eu não gosto de falar análogos, mas são, né? Gente da... Como é que fala, Nando? É tudo gente Casa da mesma 6, laia. tudo gente da mesma laia, porque a gente não pode falar que a Casa 6 é análoga ao signo de Virgem. Tem uma conversa assim, né? Que casa é casa, signo é signo. Mas é a casa do trabalho. É a casa do trabalho, é a casa da rotina. Né? São similares. Então, é a casa do trabalho, é a casa da rotina, da saúde. Oi. Uma coisa que é curiosa do signo de Virgem é que ele é um signo mutável, o que quer dizer que ele é adaptável. Isso. Só que eu acho que o signo de Virgem ele é adaptável às mudanças de realidade que ele quer promover. Porque o que vem imposto, o que vem de um lado não autoral, né, é extremamente ansiogênico, que nem disse de uma amiga minha. Ele gera muita ansiedade, porque o Virgem ele tem essa coisa do controle do mundo material, né, através das rotinas, dos métodos, né, da manipulação do mundo material. E o Urano, ele é o imprevisível, né? Então, essa adaptação está dizendo, essa capacidade de se adaptar ao que o mundo vem trazendo para eles, tentando controlar essa ansiedade de manter tudo simétrico. Porque o Urano é assimétrico, né? O Urano vem chutar tudo, ele derruba tudo que tem em cima da mesa. E o Virgem que deixa tudo limpo, né? Organizado, com os pratos e os talheres milimetricamente separados. Se passa um Urano, dá uma trambolhada na mesa, sai tudo do lugar. Aí o Virgem vai lá e arruma de novo. Aí o Urano vem e trambolha de novo. Então, essa coisa que a gente pode esperar do Urano, que é a instabilidade, a imprevisibilidade constante. E, de uma certa forma, assim como a gente estava falando lá de que o Urano passou em Touro, essa quadratura que ele faz com os elementos de Virgem, e, especialmente assim, antes que o pessoal comece a pular da janela, assim, no comecinho do signo de Virgem, tá? Eu tô falando ali 5, 6 graus, do primeiro dia de Virgem até quem nasceu nos primeiros 6 dias. É no máximo isso, tá, cara? Porque isso aqui vai levar um tempão lá na frente. Então, quem nasceu nos últimos dias de Virgem, respira, que a gente tem 7 anos para poder pensar no que isso vai fazer com a sua vida. Tem tempo ainda, não se descabele. Mas o que está no comecinho deve estar passando assim por um alto nível de ansiedade por causa dessas instabilidades, imprevisibilidades que o Urano vem plantando aí, que pode ficar intensificado quando a gente começar o ciclo de lunação de Virgem. Dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro a lua nova em que grau que vai ser? Vai ser no fim, né? Deve ser, esse ano toda a lua nova está sendo no último Acho que grau. 20 e pouquinho. Então, posso pescar aqui, eu tenho anotado. Dá uma olhadinha aí. Porque aí, por que acontece? Quando você tem uma lunação... 18 graus e 25 minutos. Tá, então não é tão no fim assim. Quando você tem uma lunação, assim como o Sol, né, quando ele passa em um signo, aquele signo tem uma tendência a ganhar mais relevância. Então você está no período do ano onde tem o Sol passando em Virgem, essa energia de Virgem ela fica mais evidente, que fica tonificada quando a Lua está passando ali, criando os ciclos, né, que intensificando esses momentos. A gente vai ter a Lua nova lá nos 18 graus de Virgem, e tem o eclipse em Peixes, que o eclipse é em Peixes. Dia 28. Não é em Virgem, o efeito é lá em Peixes. Mas o Sol está ali, né? Então a gente tem essa dinâmica ali acontecendo, dessa elevação da energia. Então, sob certo ponto de vista, os trânsitos do segundo semestre vão pegar mais o pessoal que nasceu no começo do signo de Virgem, todos os posicionamentos que vocês têm, vocês sabem, né? Sol, Lua, Ascendente, entrada de casa e qualquer planeta que tiver entre 0 e 5, 6, 7 graus de Virgem é que vai estar com essa quadratura de Urano. E quando a gente observa isso, você vai olhar para aquele ponto ali, se não for o Sol, mas se for outras coisas, você olha para aquele ponto e vê, bom, é Mercúrio. Então eu tenho uma quadratura de Urano com Mercúrio. O que quer dizer? Que eu tenho que mudar a minha forma de pensar.
aprender coisas diferentes. Se tiver Saturno, mudar o tipo de estrutura que eu planejei para minha vida. O importante é você identificar qual que é a área, qual que é o setor, qual que é o planeta, investigar as características positivas daquele ponto e começar a trabalhar naquele sentido, especialmente quando foram coisas novas, né, Cris? De sair de uma rotina, sair de coisas que estão fora do controle, que é esse novo, né? Vou aprender, eu sair e ir para o desconhecido. Inclusive, eu nem acho que seja uma coisa ruim para a Virgem, sabia? Até quando o Sol entrar em Virgem, eu acho que ele vai ter justamente a capacidade de colocar em prática essa capacidade dele de reorganizar a estrutura, né? Ele vai precisar simplesmente criar estratégias, novos métodos, né, para se adaptar a essas mudanças. Então, eu acho que o papel do virginiano é fundamental. Justamente quando a gente pensa assim, Touro, Virgem e Capricórnio, ele está ali no meio, o adaptável, talvez ele seja a pessoa que tenha a eficiência necessária para poder criar essas bases, né, para poder as coisas, para fazer com que as coisas realmente aconteçam de uma forma ordenada, de uma forma estável, de uma forma organizada. Quer dizer, sem perder a estabilidade, não falei estável, mas é sem perder a estabilidade, né? Sem que a coisa fique degringolada, sem que não haja uma desestrutura total mental, emocional, porque quando a gente mexe com os signos de terra, né, que é o que a gente está trabalhando hoje, tudo que vem a mexer com essa rotina, com essa estabilidade, com essa segurança, né, fixo, mutável e o cardinal, faz com que a pessoa se desestruture emocionalmente, né? E muita gente procura a terapia porque justamente não sabe o que fazer quando vem justamente essas mudanças, essas necessidades. E eu acho que Virgem justamente é o elo de ligação que faz com que possa ser costurada, né, essa nova forma de trabalhar, essa nova forma talvez de se relacionar, né? Porque quando a gente pensa também em relacionamentos, a gente pode pensar na internet, nas tecnologias. A gente está aqui tendo uma relação profissional, eu e você, né? Então, nós somos ascendente em Virgem. Então, você, como o Fernando Hanner, dono do canal, e eu, como Cris, uma parceira que chego agora, né? Os dois com ascendente em Virgem, temos que nos adaptar, temos que criar estratégia. Você para lidar com os novos participantes e eu para lidar com essa novidade na minha vida, que é justamente trabalhar com a internet, né? Através dessa ajuda que a gente acaba tendo uma ajuda mútua. Para isso, a gente vai precisar se reorganizar, se reestruturar. Então, por exemplo, para mim hoje foi qual era a coisa mais importante? Existia uma ansiedade em gravar esse vídeo aqui, né? Vou dar um exemplo prático. Eu sabia que ela ia acabar tocando nesse assunto. Não tem como, né? Existia uma ansiedade, né? Só que aí, o que foi que eu fiz? Eu precisava criar uma estratégia para poder gravar o vídeo. Então, desde sábado, porque você me chamou sexta, né? Então, desde sábado e domingo, eu comecei a estudar o que é que eu ia falar, qual era a ordem que eu ia fazer. É Urano, é em cima da hora. Se prepara aí para amanhã. E eu tenho na 10, né? Aí, como é que eu ia fazer? Qual era a metodologia que eu ia usar? Por onde eu ia começar? Aí eu precisei fazer uma organização rápida, manter uma estratégia que, sem ela, talvez eu não conseguisse, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente tem o Sol, Lua, o ascendente em Virgem, né? E alguém que tenha também o signo de Virgem nesses primeiros graus, que vai justamente sentir essas mudanças de Urano, principalmente nesse segundo semestre, é justamente o momento de você fazer justamente esse realinhamento interno para poder conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E eu acho isso delicioso, não vou mentir. Toda vez que tem uma mudança e que eu tenho a possibilidade de fazer algo que eu possa... Aí vem o lado administradora, né? Criar uma estratégia, criar um método de fazer o trabalho, foi o que me salvou. Porque se eu não tivesse feito meu resumo, se eu não tivesse feito meu estudo, eu não estaria aqui agora tendo mais ou menos ideia do que eu ia falar, porque a gente é astrólogo, mas na hora que a gente vai fazer a troca, eu não sei o que é que Nando vai perguntar, ainda mais que Nando não ensaia, viu, gente? Nando é na hora. Aqui não comigo ensaia. É improviso. Eu sou aqui o cara tem 50 anos de astrologia e aí joga a gente na fogueira, a gente tem que se adaptar. Então, estou aqui me adaptando. Então, mas isso é importante, pessoal. Gente, isso é muito importante para quem tem esses posicionamentos de Virgem, que é a Cris está falando que ela está criando um método fora da área da zona de conforto dela. Exatamente. Seria muito melhor se eu tivesse avisado 15 dias antes que a gente vai fazer aquilo lá, ela teria todo o tempo para se planejar e tal. Mas aí veio Urano e em vez dela falar assim, não vou fazer, marca daqui 2 semanas. Ela falou, não, vamos aí. E aí passou lá o tempo se desenvolvendo. Então, Urano é isso, né? Às vezes vem um negócio novo, você abraça esse desafio, mesmo sendo fora da sua zona de conforto, para você criar essa nova habilidade. E Urano está falando, vamos criar alguma coisa diferente, tá? As oportunidades estão vindo. E eu queria só complementar, né, que não é só nesse tipo de trabalho. Para poder as coisas acontecerem, eu
exemplo, né? De novo, eu tinha várias coisas para fazer hoje, então eu tive que reestruturar minha rotina. Hoje eu não treinei, entendeu? Fiquei mais concentrada porque eu ia gravar o vídeo. Tive que mas treinei ontem, treinei sábado, mas hoje eu não treinei, já me preparei para fazer o vídeo, entendeu? Cuidei da casa de manhã, fiz o que tinha que fazer de manhã e para poder estar aqui. Então, assim, toda vez que vem a mudança, a gente vai e se adapta. Então, Virgem tem muito isso de você. Só que é necessário fazer a adaptação da rotina de uma forma prática, não é na mente. Aí que entra a questão do Terra, né? Não é mental, é na prática. Já Mercúrio em Gêmeos, ele já fala mais de uma organização mental. E Virgem, a grande diferença é que você vai para a prática. Só deixa eu ver uma coisa aqui que me ocorreu. Mais alguma coisa em Virgem? Bom, no final do... Marte vai entrar em Virgem, viu? É isso que eu ia falar aqui, ó. Então, o que eu tô vendo aqui, ó. Marte entra em Virgem dia 26 de novembro, é isso? 25. Dia 25 de novembro. 25? Isso. Finalzinho. E Urano fica retrógrado, viu? Em Gêmeos também. O Marte entra em Virgem no finalzinho do dia 25, tá? E o que é o Marte? Ele é um ativador, né? O Marte, assim, eu gosto de usar o exemplo. Pensa que você está andando por uma casa e você vai entrar num cômodo que está com a porta fechada e a luz apagada. Quando você abre a porta e acende a luz, você ilumina aquele ambiente para você poder utilizar aquilo. E Marte funciona desse jeito. Quando ele vai entrar num signo ou entrar numa casa, fazer uma conjunção, ele liga aquilo lá, ele coloca energia para funcionar, ele coloca aquela situação para acontecer. E aí, é bastante importante pensar em tudo isso que a gente falou, dessa movimentação de Urano com todo mundo que nasceu aí nos primeiros dias de Virgem, porque quando esse Marte passar ali, muito provavelmente vai ser o período do ano onde coisas muito diferentes têm a tendência de acontecer. A ruptura com a realidade, mudanças radicais, mudança de comportamento, novidades, situações inesperadas, que é dentro desse período que vai acontecer, vamos contar aí, que vai do 0 grau de Virgem até o 10. Vamos ver até que dia que vai isso, peraí. Vai entrar no finalzinho do dia 25 e Marte chega no 10º grau de Virgem. Vai passar dezembro inteirinho, cara. É só em janeiro. Então, durante dezembro inteirinho, é um período provavelmente de instabilidades, provavelmente irritabilidade, de nervosismo, ansiedade, isso se você não entendeu o que a gente está dizendo aqui para você. Exatamente. Agora, se você absorver essas informações, quando chegar lá em dezembro, você pode descarregar toda essa energia e criar uma nova realidade, apesar de ainda assim gerar ansiedade, mas pode ser construtiva. Se não fizer nada, ali, ó, aí você vai ter problema. Aí vai dar dor de cabeça. E Marte é um planeta que fala de estratégia, né? Então, você tendo um Marte em Virgem, criando uma estratégia que você possa justamente colocar em ordem todas essas mudanças, porque quando o Sol entra em Virgem, a gente já tem essa coisa de colocar em ordem as coisas na vida. E quando Marte entra em Virgem, além de você já ter com o Sol, você tem a atitude de colocar as coisas em ordem. Então, é um momento que vai chamar muita atenção, porque a gente vai estar na virada do ano, né? Então, a gente vai começar um novo ano, que é importante, a gente está pronto, organizado, e Marte chega justamente para poder a gente fazer essa organização. Os desejos de ano novo vão ser bem feitos dessa vez. Exatamente. Vamos ver se alguém conclui. Tudo organizado. Você sabe que teve um ano, Cris, foi 2021, que eu organizei, chegou no final do ano, eu falei, vocês querem? Eu vou organizar um grupo de graça para trabalhar a lista de desejos de ano novo. E chamei a galera, fui distribuindo, o pessoal vai entrando no grupo, vai entrando. Começou, que a ideia era fazer um planejamento, né? Para cada um deles fazer um planejamento, e ia fazer isso de forma gratuita. Tinham, sei lá, 30 pessoas em janeiro. Nenhum terminou o ano. Vixe! Literalmente, nenhum. Teve gente que ainda foi até mais ou menos o meio do ano, mas depois desencanou. A pessoa, né? Essas listas de desejos, né? De planejamento para o ano, cara, eu devo muito a isso, a questão de previsões mesmo. Se você não entende qual vai ser o foco do seu ano, se vai ser criar estabilidade, se vai ser uma área de transição, de experimentação, se vai ser uma área de dedicação para o estudo, ou uma área de expansão de conhecimento, ou visão de espiritualidade, você não entende para onde você vai direcionar as coisas, você vai fazer uma lista com 30 coisas que não tem nada a ver com o que você
com o que existe de chamada do seu mapa, você não entra na sincronicidade, não acontece nada. Não. Aí você fala, inclusive, se perde a oportunidade, né? Se perde a oportunidade, né? Se você não está atento às coisas, a oportunidade então, passa assim, e você não vê. Faça suas previsões. Comigo, com a Cris, com o Fernando, com a Rani, sei lá. Faz suas previsões, porque isso ajuda você a ter uma visão da realidade muito mais clara. Você consegue antever lá na frente. Né? Uma preparação. Uma preparação para o que vem. Isso, você vê lá na frente vai ter uma curvona acentuada. Você não vai descer a 400 km por hora na estrada, você vai ir reduzindo, né? Você vai tomando atitude para movimentar o seu barquinho na história toda. Beleza? Bora falar de Capricórnio? Beleza. Bora, porque Capricórnio realmente vai ter coisa. Ah, é? O Saturno lá em Áries retrógrado, inclusive ele volta ao movimento direto em dezembro, né? Quando ele vai entrar justamente no signo de Capricórnio. Então, ele tem agora até dezembro para reestruturar, ou seja, os capricornianos devem estar tentando dar sentido, porque Netuno também está lá, né? Em Áries. Dar sentido a tudo que foi construído, sem precisar destruir, para reconstruir. Então, é uma situação um pouco, né? Complexa nesse sentido. Um pouquinho só. E já pegando essa questão de Capricórnio, eu vou pôr o mapa aqui rapidinho na tela, só para vocês entenderem a dimensão da roubada que essa galera tá se metendo. Deixa eu tirar as casas aqui, peraí. Pronto. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um Capricórnio bonitinho aqui no canto dele, né? Mal-humoradinho, né? Todo metódicozinho, organizado, né? Nesses certos pontos do Capricórnio é bem parecido com Virgem, né? Que é o método, a disciplina, a organização, a busca por objetivos e tal. Só que aqui nesse pedaço onde ele está, quem nasceu nos primeiros 4, 5 dias de Capricórnio está recebendo uma quadratura de Netuno. Quem nasceu... Bom, eu vou deixar aqui, ó, dos 4 até o final de Capricórnio, praticamente o Capricórnio inteirinho, tá? Também está recebendo uma baita de uma quadratura desse Saturno, que o Saturno está passeando aqui em Áries, né? Ele vem daqui, ele vai vir até aqui, mais ou menos. Não, mentira. O Saturno vai ficar retrógrado, ele foi até 14 graus, né? Ele veio até aqui. Tá? Então, ele veio até aqui, então ele vai pegar essa quadratura, ele pega todo mundo que tem aqui no meio do signo de Capricórnio para o começo. Quem está da metade para o fim, quem nasceu da metade de Capricórnio para o fim, vai pegar a bucha no ano que vem. Sim. Deu uma raladinha, deu uma cutucadinha nesses meses agora, até ele ficar retrógrado. Só que agora ele está voltando. Então, todo mundo que tem posicionamentos, entrada de casa, planetas, ascendente, meio do céu, do grau 15 de Capricórnio até o grau 0, né? Voltando, que Saturno está de retrógrado até dezembro, né? Está recebendo essa quadratura. Além da quadratura aqui de Netuno com o começo do signo de Capricórnio. Além de tudo isso, ainda tem o Marte transitando aqui no signo de Câncer, que vai pegar esse mês inteirinho, né, até um pouquinho mais, vai fazer oposição com tudo que tiver aqui também. Né? Então você tem são 2 áreas de tensão acontecendo, são 2 lugares de tensão, mais ou menos como está acontecendo com o Touro, né, que tem a tensão em Leão, tem a tensão em Capricórnio. Capricórnio? Não, em Aquário. Em Aquário. Aqui a gente tem um Capricórnio que está recebendo tensão de Áries e de Câncer. E à medida que vai passando o tempo, isso vai se intensificando, né? Porque lembra que eu falei, né? Você tem os 2 planetas grandes, né? Que é o Netuno e o Saturno. Eles estão transitando ali e eles estão construindo um cenário, né? Eles estão construindo possibilidades. Na hora que esse Marte passar lá, em Câncer, ele vai ativar esse cenário. Então, é meio como o negócio vai vir para baixo, ele vai se tornar realidade à medida que esse Marte for cutucando por oposição aos posicionamentos que se tem em Capricórnio. E aí a gente vai começar a ver, né, os reflexos disso. Pode ser impaciência, reatividade,
impulsividade desmedida, tomada de atitudes na emoção, né, sem enxergar a realidade. Não só por causa do Marte, que está dando aquele chutão na bunda, falando, vamos, aquela pressa, mas também a falta de clareza vem desse Netuno, da quadratura, e também a incapacidade de entender o que está sendo pedido, como que você trabalha nessa estrutura criada por causa dessa quadratura com Áries, com Saturno em Áries, que também são duas posições que não combinam muito bem. Então, esse segundo semestre, para a galera de Capricórnio aí, pode ser um semestre, assim, ao mesmo tempo irritante e reativo, onde a gente se sinta mais reativo, ao mesmo tempo que é angustiante porque não se consegue encontrar o caminho de casa. Você está preso na linha. Exatamente. Essa dualidade, Netuno-Saturno ali fazendo essa quadratura, realmente é difícil, né, Nando? Porque ao mesmo tempo que você tem o regente de Capricórnio, que é Saturno ali, trazendo os desafios para concretizar e realizar, né? Porque também são signos cardinais todos, né? Os signos de impulso, de iniciativa, de começar, de fazer a coisa acontecer. E você tem um Áries que traz essa coisa do eu sou, do eu faço, do que eu faço acontecer, eu estruturo, eu cuido, né, financeiramente, da família, né? Marte também trazendo essa irritabilidade, porque o capricorniano pode estar se sentindo desafiado mesmo, a palavra, né? Porque acaba que ele perde um pouco do sentido, né? Tu não traz um pouco de dificuldade para ele ver sentido naquilo que ele construiu ou que ele esteja construindo. Será que o que ele construiu ainda faz sentido? Será que o que ele vai construir realmente é o que precisa ser construído? Será que eu preciso destruir tudo aquilo que eu construí para construir algo novo? Então, acho que o Capricorniano não está num bom momento também. Entendeu? Ainda bem que eu não tenho nada em Capricórnio. Dessa vez, salvei, para salvar. Entendeu? Eu também não tenho nada, não. Mas tem a regência, né? Saturno está lá na 11, na internet, enfim. Mas, assim, para Capricórnio, que tem essa coisa da cabra que sobe a montanha, que realiza, que faz, acontece, que tem dificuldade de lidar com a emoção. Chega o Marte trazendo a emoção para ele de uma forma, assim, totalmente ativa, trazendo uma impaciência de Áries também, irritabilidade com Saturno ali. Quer dizer, talvez a necessidade de construir algo ou de reconstruir sem paciência para poder fazer aquilo, se irritando com as outras pessoas que não fazem do jeito que ele quer, as coisas parecem que não dão certo, enfim, ao mesmo tempo, Netuno trazendo essa dissolução da ideia, a dissolução do que ele tem que fazer, do que ele precisa fazer para construir algo novo. Então, acho que está tendo uma confusão, existe meio um paradoxo aí entre o realizar, o fazer, o construir e o destruir, dissolver, né? E, ao mesmo tempo, o Marte em Câncer ali, aí só resta chorar, né? Chorar, Capricórnio. O que eu recomendaria, pessoal, assim, é um momento muito mais analítico. Brincadeira, viu, gente? Mas é um momento muito mais de tentativa de compreensão da realidade do que de tomada de atitude em si. Sim. Especialmente, você que tem posicionamentos em Capricórnio, você vai ver que você vai ter períodos específicos onde esse Marte lá em Câncer vai atuar no seu mapa. Então, se quiser, depois, obviamente, tem que fazer suas previsões para a gente ver semana por semana, mas quando você identificar o certo período onde esse Marte, vamos imaginar que, como eu falei, né, o Marte, como é que a gente tinha visto, Cris? O Marte vai até o final do ano, começo de dezembro, 25 de novembro até o final de dezembro, né? Sim. Dentro desse período, vamos imaginar aqui que o Marte entrou... não, isso foi o Virgem, né? Esse de dezembro foi o Virgem, foi o Virgem. Não, falando do trânsito de Marte agora. Volta para o Marte em Câncer, porque você que trouxe o Marte em Câncer, eu não botei na pesquisa. Não, a data de dezembro foi do Marte em Virgem. Sim. O Marte em Câncer, deixa eu pôr de volta na data aqui, dia 17/8. O Marte em Câncer já entrou aqui, já faz alguns dias, ele entrou em Câncer no finalzinho do dia 10 de agosto, e ele fica até... Ele fica até finalzinho do dia 27 de setembro, tá? Então, ainda tem aqui, metade do mês de agosto, mais o mês de setembro inteirinho, onde esse Marte está passeando em Câncer e fazendo a oposição lá em Capricórnio. Então, você que tem energia de Capricórnio, aí você tem Lua em Capricórnio, Ascendente em Capricórnio, Sol em Capricórnio, mas, assim, particularmente, para você que tem
aquele stellium, né, em Capricórnio, que é a geração de 89, 90, né, tem um monte de coisa em Capricórnio. Particularmente quem tem esses posicionamentos do meio para o fim, o mês de setembro é um mês onde pode ser pode ser um mês bastante tenso, reativo, né? Onde talvez situações estejam acontecendo do lado de fora que exijam ou mostrem que você precisa tomar alguma atitude, mas se você puder pular essa parte, não tome decisões agora, né? significativas, especialmente quando esse Marte estiver criando essa oposição. Normalmente uma oposição de Marte dura uns 10 dias, dá uns 10, 15 dias mais ou menos. Dentro desse período, se você estiver observando situações fora que estão te chamando, estão te irritando, toma uma decisão, sai do trabalho, separa, faz a cirurgia, começa a namorar, faz a tatuagem, coisa nesse sentido, dá uma segurada. Dá uma segurada porque aquela energia de Netuno é bastante confusa, o Saturno também fazendo a quadratura gera sensação de insegurança, né? Gera uma cobrança muito grande por ter resultados imediatos. Da mesma forma que a gente falou dos outros signos, agora não é o momento de ter resultado. A gente está num momento de transformação generalizado. E aqui, nesse momento, a gente está vivendo essa coisa de uma desestruturação, né? Todo plano que foi construído está perdendo tijolinhos ali. Então, não adianta contratar uma empresa para fazer uma reforma da casa inteira, sendo que a casa inteira vai cair. Porque não é exagerando, tá? Estou exagerando, não é que vai cair para todo mundo, mas para alguém a casa vai cair, certeza. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse período, especialmente em setembro, com decisões, grandes decisões, contratos, separação, casamento, essas coisas. Dá uma segurada, espera passar setembro, vê lá em outubro como você está se sentindo, para poder avaliar com mais clareza, sem a emoção, né? Porque o Marte em Câncer, Cris, ele é super colérico, né? Todo mundo fala que o Marte em Câncer, ele está, obviamente, ele está em queda. Ele não funciona super bem. Em queda, né? Queda, mas a reação pode ser muito forte. Ela pode ser muito forte, desproporcional, hiperreativa, emocional, né? Exatamente. Oi? Exatamente. É uma reação emocional, uma reação muito, talvez até um pouco agressiva, porque junta a coisa emocional, o impulso emocional do câncer com desestrutura psíquica, né? Então, os tijolos caem para tudo quanto é canto. Os tijolos caem. Mas sabe o que é que eu acho, Nando? Eu acho também que é justamente isso, essas previsões são importantes justamente para isso. Se você vê que existe a tendência a determinada situação ocorrer e que agora não é o momento de fazer, segura. É por isso que a gente faz a previsão. Entendeu? O ciclo, ele vai passar. As coisas vão acontecer, independente da nossa vontade. Uma vez que você tem ciência disso, aí você segura, sabe que não preciso agir agora, vou deixar para agir no momento certo. Porque aí a situação vai passar e você passou por ela de uma forma onde você consiga aproveitar o que ela pode te trazer, porque mesmo sendo uma quadratura e uma oposição, você tem a possibilidade de equilibrar a energia, você tem a possibilidade de superar, né, algo que você talvez não fizesse antes por conta do desafio. Você começa a fazer, né? E aí você vai se testando e testando esse movimento até o momento de colocar em prática. Isso. É isso aí. Muito bem. Mais alguma observação? Eu estou satisfeito. O que eu penso assim mais é que, em relação ao elemento terra, né, que foi o que a gente trabalhou hoje, aos signos de terra, essa segurança e essa estabilidade são coisas importantes, né? É o concretizar, o realizar, lidar com o plano material, com o plano físico, com a realidade concreta, né? E ela está passando justamente por situações que estão tirando esse signo da zona de conforto, dessa realidade, desse pé no chão, precisando sair um pouco dessa zona de conforto, não, mas dessa estrutura, né, que a gente imagina que ser uma estrutura sólida e está dando uma chacoalhada, mas que, para entender que para você se estabilizar, você não precisa ser resistente à mudança, entendeu? Você pode mudar, né, e entender que você não precisa ser resistente à mudança, você pode entender que você pode ser estável e lidar com a mudança, sem perder essa estabilidade, na verdade, era isso que eu queria dizer, entendeu? Sim, perfeito. É o grande desafio para mim dos signos de terra, é justamente isso, é não perder a segurança, não perder a estabilidade e lidar com as mudanças e com os desafios que vão acontecer, né, sem perder o chão, vamos dizer assim, né, perder
a própria base da Terra, que é onde esses signos se sustentam, né? Porque quando vem a situação difícil, quem tem o pé no chão, quem tem muita segurança, é diferente de outros signos mais mentais e mais intuitivos, né? Que já lidam com essas situações. Geralmente, quem tem muito pé no chão, quem é muito seguro, quem é muito preso à matéria, à vida real, à vida concreta, quando é chacoalhado, perde a estrutura, pode ter um desequilíbrio e uma desestruturação psíquica, né? Uma dissociação, vamos dizer assim, É isso. que é muito mais forte. Muito Muito bom. mais forte, né? Sim, Por conta muito de bom. estar muito preso à realidade concreta. Muito bem. Acabou? Bom, então é isso, galera. Fizemos essa análise. Obviamente, você sempre tem que ter em mente que você precisa fazer as suas previsões, porque você tem o Sol em Capricórnio, mas aí você tem a Lua em Peixes e você tem o Ascendente em Libra. Cada um desses signos está com influências diferentes. Você precisa trabalhar o contexto geral do seu mapa. Não adianta ficar preso num ponto só, tá? Não adianta ficar preso só no Sol em Virgem, só em Capricórnio. Não adianta. Você tem que ver o mapa inteiro, porque aí você vai ver como isso se aplica individualmente, de uma forma exclusiva na sua vida. Quer fazer suas previsões, fazer seu mapa, fazer terapia comigo, com a Cris, com o Fernando, quem vocês quiserem, manda mensagem aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal. Tem o WhatsApp para vocês me chamarem e a gente bater um papo. Beleza, Cris? Obrigado, viu? Beleza. Sucesso. Eu que agradeço, Nando. Obrigado. Beijo, pessoas. Até depois.